Olá, emoção de novo, sexta-feira. Agora eu comecei a fazer a minha sexta-feira. Estou sextando agora. Para quem conhece aqui a região, já sabe que eu estou bem próximo. Eu estou de costas, na verdade, para a Feira Noturna de Mogi Guaçu. Bem, pessoal, já estamos aí quase na metade do mês 3, e esse mês é o mês de 31 dias, então não significa que para muita gente vai ser um mês talvez estressante, porque vai demorar para terminar, mas não tem jeito. E aqui atrás de mim é a Feira Noturna, para quem não conhece, melhor feira noturna da região. Feira Noturna, sabor da rua, gastronomia, cultura, diversão. Tem uma área ampla para poder estacionar. Tem também uma mega praça de alimentação. Quem quiser saber mais sobre isso pode checar aí as minhas publicações antigas. Tem bastante reels, tem bastante fotografias. Para quem não me conhece e também para quem me conhece também, é bom sempre estar relembrando, né? Porque a marca é importantíssima. Então é Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mogi Guaçu. Eu uso essa forma de apresentação porque muita gente, quando ouve meu nome, já começa a destrinchar. Eu fui selecionado em 3 concursos que tiveram aí de melhor de Mogi Guaçu, e a empresa que fez esse levantamento fez dentro do Instagram. Então as pessoas poderiam entrar lá na página do Instagram. Inclusive eu anunciei aqui, pedi apoio de vocês. Foi muito legal que eu recebi votos de pessoas conhecidas, gente que já conhece meu trabalho, mas eu percebi também que teve gente que chegou lá no Instagram por meio de publicação minha, anunciando que eu sou poeta, que eu sou escritor, sou ambientalista aqui de Mogi Guaçu. Eu ganhei como melhor escritor de Mogi Guaçu, youtuber e influencer também. Então eu quero agradecer a vocês que votaram em mim, e também quem não votou em mim, fique sabendo que eu sou esse profissional no mundo artístico e também no mundo ambiental. E se você puder retribuir me marcando quando tiver esses concursos, agradeço muito, porque uma forma de fazer a colheita é participar desses concursos. Vocês podem ver que eu tenho minha cabecinha branca já, né, barba também, mas isso daí não significa que eu sou uma pessoa que fico lá para trás. Eu sempre estou procurando me atualizar, e desde criança eu sei que a internet, o computador seria coisas que eu teria que estar acompanhando. Então, para mim, cada vez que vem coisas da internet, coisas da informática, eu não me sinto inseguro, não vou me sentir uma pessoa inútil, uma pessoa atrasada, porque eu já desde criança me senti conectado com a necessidade de estar indo para frente, procurando saber, interagir, me tornar amigo do computador. Não que o computador não tenha coisa ruim, a internet também tem coisas que não é da internet que são ruins, mas das pessoas que são seres humanos, né? Porque tem pessoas ruins, tem pessoas boas. Essas pessoas boas geralmente fazem conteúdos e nem sempre conseguem, às vezes, furar uma bolha do algoritmo. Nós sabemos que tem aí o algoritmo que direciona a audiência. Então, quanto mais polêmico o assunto,
Quanto mais cheio de mistério, tragédia, isso faz com que chame a atenção do público e às vezes eu que trabalho, outras pessoas que trabalham com conteúdo de cultura, meio ambiente, é largado para trás. Inclusive, nós ainda continuamos tendo problema sério com dengue. Eu continuo fazendo meus trabalhos durante o dia. Eu saio bastante para todos os cantos quase de Mogi Guaçu. E ainda vejo que pouca gente tem colaborado para que a cidade fique limpa. Gente, não sei de onde que há dificuldade de uma pessoa pegar o lixo dela, embalar o lixo dela, depois ver o horário que passa o abençoado do caminhão, dos lixeiros. Aí você coloca uns momentos antes do lixeiro passar, gente. Não, aí a criatura pega, atravessa, vai lá no campinho de futebol, onde o filho dela joga futebol, deixa aquele saco de lixo lá, aí vai um cachorro lá, aí o cachorro vai cheirar, vai ver que tem uma carne estragada lá, aí ele vai querer comer, aí ele rasga a embalagem, espalha todo esse lixo lá no campinho de futebol. Depois, quando chove, todo aquele plástico, toda aquela embalagem, seja de papel, seja de lata, aquilo lá vai colher água da chuva, vai colher sereno. E o que acontece? Vira uma maternidade de dengue. Então eu estou escrevendo até um poema, porque eu estou querendo trazer algumas reflexões para ver se um poema traga alguma forma de conscientização, porque é impossível. Eu tenho amigos ainda que estão sofrendo de dengue, gente. O ano passado eu peguei um tipo de dengue. Graças a Deus eu não peguei daquela que dá coceira, porque tem uma dengue aí que você tem coceira e, pelo amor de Deus, né? Já imaginou se eu não conseguir dormir por causa de coceira? Oi, Célia, tudo bem com você? Então, Célia, você com certeza tem visto aí grandes problemas de lixo. E você vê que Mogi Guaçu não é uma cidade que tem problema de sistema de coleta de lixo. Passa lixeiro nos dias e geralmente nas horas que é combinado. Então tem cronograma tudo. Agora tem um abençoado, uma abençoada que às vezes é vizinho seu, mora no mesmo quintal, é um irmão seu, é uma prima sua que tem essa mania de pegar, jogar o lixo num lugar inacessível pro lixeiro pegar. Aí quem vai mexer, em geral, é um animal, um cachorro, e vai lá e espatifa. Não estou falando que não exista outras pessoas que vão lá. Mogi Guaçu tem um trabalho sério de coletores de material reciclável, e eles tentam fazer uma parte que muita gente tem preguiça também, porque não sei de onde vem essa preguiça do povo de pegar aquela lata de coca que tomou, compra presente de aniversário, porque antigamente, quando eu era criança, era um aniversário assim contado no dedo durante o ano. Por isso que já fazia aquele bolo gigante, porque até a pessoa ter uma oportunidade de comer um bolo, era uma coisa meio assim que, nossa, quem fazia bolo é porque tinha ganhado alguma coisa de dinheiro, uma herança, vamos assim dizer. Eu mesmo dá para contar quantos aniversários que eu tive bolo, tanto para mim quanto também cortar bolo para todo mundo e falar parabéns. E hoje o que acontece? Hoje tem aniversário toda semana. Então imagine essas crianças que ganham um monte de presente, e esses presentes que vêm com 15 quilos, 10 quilos de embalagem. Aí o pai e a mãe não pega e recicla essa embalagem, joga a embalagem para qualquer lugar.
E aí tem aquela questão também que a embalagem feita pelo homem, a natureza não reconhece. Então quando você come uma banana na sua casa, você pode jogar a banana no seu quintal, lá na sua horta, no seu jardim, que logo você vai ver que a banana sumiu. Porque a banana, ela é reconhecida pela natureza. Então jogou a casca de banana lá, jogou uma casca de abacaxi, uma casca de laranja, a natureza vai reconhecer e vai decompor. Agora um plástico PET, a natureza vai demorar milhões de anos para fazer isso. E você já ouviu falar, se alguém já conseguiu ver uma garrafa de PET decomposta na natureza? Que todo mundo pode falar assim, nossa, foi jogado ali aquela garrafa e olha só, depois não sei de quantos anos essa garrafa foi devolvida para a natureza. Não vai, porque todo esse material que é material feito pelo homem é feito pelo laboratório. Então as moléculas não são geralmente as moléculas que a natureza reconhece para decompor. E quando ela vai fazer esse serviço, ela vai demorar milhões de anos. Então eu vejo aqui em Mogi Guaçu, não sei de onde que está vindo uma onda do pessoal de jogar colchão, gente. Gente, antigamente era o sofá. Eu lembro que tinha uma época que o pessoal tinha mania de jogar um sofá, jogar um armário. Isso daí ainda continua, mas agora, gente, é uma vergonha. O pessoal joga um colchão inteiro, gente. Joga um colchão inteiro de casal na rua. Você anda em cada esquina. Meu Deus, que é isso, gente? Vocês já imaginaram a responsabilidade? A gente tem direitos, mas nós temos deveres e nós temos também responsabilidades. Nós temos três partes. É uma coisa triangular. Eu tenho meu direito enquanto cidadão, eu tenho meu direito enquanto pessoa humana, mas eu, enquanto cidadão, tenho meu dever, e quanto pessoa humana, eu tenho meu dever. E eu também tenho responsabilidade enquanto cidadão. Eu sou responsável pelo meio ambiente enquanto cidadão. Eu deveria estar apoiando o meu município, apoiando a minha comunidade a ser saudável. Não ao contrário que eu estou vendo. Gente, as pessoas não estão apoiando a cidade ser saudável. Essa responsabilidade não é de uma única pessoa, não é de uma empresa, não é de Deus, é nossa. Deus vai mandar, Deus pode nem mandar uma praga para matar a gente, mas nós vamos criar talvez essa praga e vai eliminar a própria espécie humana. Então é muito doido isso, eu não acredito, gente. É muito estranho uns hábitos aqui em Mogi Guaçu, de uns anos pra cá, de jogar um colchão, gente, de casal nas esquinas. Aí o que acontece, que eu vejo muito, aí todo mundo fica com raiva e começa a fazer vídeos apócrifos, né? Quer dizer, vídeos que às vezes não tem nem o nome do autor, mostrando aquele colchão tampando o córrego, porque aí aquele colchão enorme é arrastado para o córrego, ou ele já está dentro do córrego. Aí o córrego às vezes ele é canalizado, aí ele tem um tubo, aquele colchão tampa a boca de um tubo, não vai passar água, gente. Aí aquela água vai ser espalhada para o lado. Sendo espalhada para o lado, vai inundar uma avenida, vai inundar a sua rua, vai encher sua casa. Mas por quê? Alguém da comunidade não está sendo responsável. Então nós temos três coisas, gente. A gente tem direitos, nós temos deveres e também temos responsabilidade. Por isso que as pessoas estão falando aí que nós somos responsáveis. Aí você tem filho,
aí você tem um monte de neto, mas você é uma pessoa porca, aí você não joga o lixo no lugar certo quando está na rua, aí você não recicla seu lixo. Aí o que vai acontecer? Você está matando seus netos lá, porque você está ajudando os seus netos não ter pássaros, você está ajudando seus netos não ter uma onça, você está ajudando seu neto não ter uma árvore, você está ajudando seu neto não ter um peixe no Rio Mogi Guaçu. Então, gente, a gente acaba matando o nosso futuro, né? Nós estamos numa época aí de quaresma, pelo que eu entendi, a campanha da fraternidade é sobre ecologia, para você ver que tem um monte de instituições, um monte de gente que está batendo na tecla, vamos parar de ser irresponsáveis, vamos parar de ser aquela criancinha preguiçosa e começar a ser responsável pelo nosso próprio ambiente, gente. Semana que vem, gente, vai ter o Dia Mundial da Água. Reflita com você, reflita com seus parentes. O que vocês querem para o Rio Mogi Guaçu? Vocês querem que o Rio Mogi Guaçu exista no futuro? Sendo que a principal fonte de água do município de Mogi Guaçu é o Rio Mogi Guaçu. Se a gente não tem uma responsabilidade de procurar saber o que está acontecendo no Rio Mogi Guaçu, não adianta. Pode ir na igreja, pode fazer oração, pode fazer corrente de oração, não vai salvar o Rio Mogi Guaçu. O que vai salvar o Rio Mogi Guaçu é a atitude de cada um. Eu, de uma forma ou de outra, eu vou lá, eu faço meus vídeos, eu faço os meus poetas, olha só, acho que eu tô com um monte de heterônimos e não tô sabendo. Eu vou começar a refletir um pouco essa frase que eu falei. Eu acho que deve ter alguma coisa interessante por trás. Mas eu tenho os meus poemas sobre o Rio Mogi Guaçu. Eu gosto de fazer fotografias no Rio Mogi Guaçu. Eu amo fazer vídeos sobre o Rio Mogi Guaçu, porque eu vejo o Rio Mogi Guaçu como um rio maravilhoso. Gente, o Rio Mogi Guaçu, se você pegar um mapa, estudar o Rio Mogi Guaçu, o que tem no Rio Mogi Guaçu, você tem a Disneylândia. Você tem Disneylândia, o Rio Mogi Guaçu é uma Disneylândia, gente. Você tem circuito das águas, você tem questão de peixes, você tem cachoeira de emas, você tem essa fazenda aqui famosa que tem aqui em Mogi Guaçu, Campininha. Parece que tem uma árvore que é o maior o ser vivo mais antigo do mundo. Parece que está em Santa Rita do Passa Quatro, uma coisa assim. Eu sei que a gente tem coisas aqui em Mogi Guaçu que são coisas assim maravilhosas, mas o que depende do Rio Mogi Guaçu existir é da nossa responsabilidade para com ele. Não adianta nada eu ficar mandando um prefeito fazer uma coisa, um vereador fazer uma coisa, se eu também não faço nada. Então, assim, eu já estudo o Rio Mogi Guaçu desde a época da minha graduação, gente. Desde a época da minha graduação eu venho fazendo estudos. E a cada momento eu estou fazendo alguma coisa nova. E estou trazendo aqui o Rio Mogi Guaçu nas lives, estou trazendo nos meus poemas, porque para ver se abre a cabeça desse povo, porque já não tá funcionando a cabeça pelo jeito para cuidar do lixo. E agora você tem que cuidar do meio ambiente, da água. E aí você tem que trabalhar também a questão sonora, você tem que trabalhar a questão do ar, do alimento, entendeu? Gente, também eu espero que dia 29 no Teatro Municipal de Mojimirim vai ter um espetáculo chamado Narrativas Masculinas. Eu fui convidado pela Rosane Improta. A Rosane Improta, ela é uma
artista, fonoaudióloga lá de Magimirim, e ela chamou tanto eu, fez um convite tanto para mim quanto para outros homens, e nós vamos falar uma partilha, né? Nós vamos fazer lá no palco, e nós vamos falar de alguma superação na vida nossa, né? Na nossa vida enquanto homem, né? E aí vai ser um espetáculo, vai ser R$30. Eu vou começar a colocar alguma informação aqui na rede, né? Boa noite, Cebola. Ele deixou um recado para mim. Primeiro foi deixa eu ver, a minha amiga que também deixou o recado aqui antes. É a Aparecida. Oi, Cida. Um beijo para você. Ela também disse boa noite. O Cebola aqui do Jardim Progresso, ele também deixou um recado. Vamos ver se eu consigo subir aqui. Meu dedo tá aqui, né? Uma hora pega o negócio, sobe, outra hora não pega e não sobe. Mas eu não tô conseguindo. Vamos ver se vai. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, Carlos Pinheiro? Nosso Rio Mogi Guaçu é vida, devemos preservar sempre. Sim, sim, meu amigo. E aí, gente, o Rio Mogi Guaçu é você. Se você não cuida bem, não se preocupa com ele, não luta por ele, não procura saber o que vão fazer com o Rio Mogi Guaçu, ele vai sumir. Aí seu neto não vai ter água, seu neto não vai ter peixe, seu neto não vai ter ar, né? Seu neto não vai ter qualidade de vida, né? Você gasta um dinheiro todo aí, a vida toda para ter um filho, gasta o dinheiro, deixa a riqueza para ele, mas você não fez o mais importante, que é você trabalhar em comunidade e resolver ou ajudar a solucionar os problemas sérios que nós temos. E o Rio Mogi Guaçu acaba sendo uma coisa que ao mesmo tempo é uma dádiva, mas também a situação que nós usamos essa dádiva de forma irracional está sufocando ou simplesmente matando o nosso Rio Mogi Guaçu. Então, pessoal, desculpe o desabafo aí, mas sabe quando você está trabalhando o dia inteiro, você vê a sua cidade linda, com o tempo, gente, vocês vão ficar sabendo de mais coisas de Mogi Guaçu, porque Mogi Guaçu é uma cidade antiga. Mogi Guaçu teve coisas importantes na história brasileira, só que infelizmente a gente também não tem, a gente não percebeu que, não sei se antigamente as pessoas, poucos perceberam que nós precisávamos ter museus, a gente precisava ter documentos preservados, precisava ter histórias relatadas de coisas e acontecimentos que aconteceram. Então, para você hoje juntar a história de Mogi Guaçu, e vamos dizer, se você quiser hoje comprar um livro de história para um parente seu que não é de Mogi Guaçu, para que você mostre para ele como é a história de Mogi Guaçu, você não tem um livro de história aqui em Mogi Guaçu que você fale assim, nossa, esse autor aqui, ele fez uma pesquisa profunda e colocou todos os dados históricos da cidade de Mogi Guaçu. Então, se vier um marciano aqui, um marciano, eu não consigo contar agora para ele qual é a história de Mogi Guaçu completa. Existe um buraco também. E quando a gente não conhece a nossa história, o que acontece? Não valorizamos o que tem. E eu já cansei de ouvir um monte de guaçuanos chorar, falar que essa cidade não tem nada, essa cidade não presta, essa cidade é feia. E aí eu falo, gente do céu, será que eu tô cego? Eu acho que tem aquela coisa do ensaio sobre a cegueira do Saramago. Eu acho que as pessoas aqui, elas são meio cegas, elas não conseguem enxergar, porque Mogi Guaçu é uma cidade que tem várias camadas de vários processos históricos, arquitetônicos e políticos e sociais. Só que a gente, por exemplo, se vai construir uma história de um bairro, infelizmente ninguém vai lá
e tire uma fotografia de como que era o terreno antes. Por exemplo, se você quer saber como foi construído o Jardim IP Pinheiro, eu conheço a história do Jardim IP Pinheiro porque eu estava lá. Eu sou uma pessoa que posso comentar, e inclusive eu tenho que terminar uma história. Eu estou escrevendo isso daí, e aí eu tenho que terminar esse texto. Mas eu não lembro da prefeitura estar indo lá, ou uma empresa da prefeitura tirando foto do lugar e mostrar, olha, aqui no IP Pinheiro, antes de existir essas casas, olha só como que era o terreno, o que tinha aqui. Aí você fazer uma avaliação numa escola. Uma escola, você vai lá do IP Pinheiro, teria esse material lá para a criançada ler, estudar, saber o que era aquele bairro, o que aquele bairro não tinha, o que tinha, quais eram os problemas desse bairro. Então isso daí acaba tirando um pouco dessa responsabilidade das pessoas, porque a pessoa não conhece o próprio município que tem. Então, por exemplo, a nossa igreja matriz é uma das igrejas mais antigas do estado de São Paulo, e a gente não sabe, não valoriza, né? Não é porque você é muçulmano, árabe, que você não tem que saber da igreja matriz de Mogi de Guaçu. Você tem que saber porque a cidade, ela só existiu basicamente por causa da história da igreja. E a igreja ali era o primeiro órgão público de Mogi de Guaçu, gente. Então muitas coisas que se decidia de administração pública lá atrás, lá no início de Mogi de Guaçu, era através da igreja, né? Então tem coisas que a gente não pode ficar brigando aí, levando para questões religiosas, porque faz parte da nossa Constituição, enquanto povo, enquanto cidadão de Mogi de Guaçu, enquanto munícipe. Bem, esse vídeo aqui, se eu vou desabafar um monte de coisa que eu quero desabafar, vai demorar a próxima sexta-feira. Eu vou ficar até aqui, vou ficar aqui de hoje até a próxima sexta-feira falando. Mas não é esse o objetivo, é só para dar um oi para vocês, falando do convite para vocês puderem assistir. E eu vou colocar também um convite aqui de quarta-feira, vai ter uma live que eu vou estar sendo comentarista nessa live sobre meio ambiente. É um amigo meu que é professor universitário numa federal lá de Minas Gerais, e a gente vai falar sobre meio ambiente. Aí eu vou estar colocando também aqui essas informações. Acompanhe aqui esse canal, tem muita coisa aqui nesse canal. Esse canal também está conectado com o meu Instagram. Aí você complementa lá alguma informação que você queira no Instagram. Olha aqui perto tem a Sônia Calçados, e deste lado aqui tem o batalhão do 26º. Daqui a pouco esse batalhão vai sair daqui, ele vai para um outro prédio. Eu estou devendo uma visita nesse prédio. Vou ver se eu faço um vídeo lá antes de entregar esse prédio da polícia, porque eu vi que o prédio está ficando lindo. É um prédio grande e muito bonito. Um abraço para vocês aí, uma boa semana, uma ótima semana, um ótimo feriado, final de semana também, né? Vamos aproveitar.